Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como ficar milionário em 2 anos. Imagine que o seu amigo montou uma empresa e te oferece um contrato de trabalho com duração de 2 anos. Pagamento da seguinte forma: no início ele te paga R$10 de salário, ao final do primeiro mês ele te paga R$20 e assim sucessivamente no final de cada mês você receberá o dobro do valor recebido no mês anterior. E aí, você aceita? Segura aí que eu vou analisar essa proposta junto com você, hein? Vamos dar uma analisada nessa parada. Então, no primeiro mês, no início você recebe lá R$10, depois no primeiro mês R$20 e assim vai dobrando o seu salário. 40, 80, 160, 320, 640, assim por diante. Eu coloquei aqui alguns valores para você analisar se compensa ou não aceitar esse contrato de trabalho. Depois de 12 meses, o seu salário já está praticamente em R$41 mil. No 15º mês, o seu salário já está R$327.680 e no final desse contrato o seu salário está a bagatela de R$167.772.160. E aí, você vai aceitar essa proposta? Funções com esse tipo de comportamento são chamadas de função exponencial e esse é o propósito desse nosso vídeo de hoje. Ao longo do vídeo nós vamos te mostrar detalhadamente como se monta a equação de uma função exponencial. Mas para você não ficar assim muito curioso, eu vou te mostrar qual seria a equação dessa função, desse seu contrato de trabalho e vamos fazer aqui alguns cálculos. Então a equação seria essa aqui, y igual a 10 vezes 2 elevado a x, onde y é o seu salário e x é o tempo. Então, se você faz x igual a 0, para você determinar qual é o seu salário inicial, você vai ter que 2 elevado a 0 dá 1, 1 vezes 10 é 10. Esse era o seu salário inicial. Depois de um mês, você teria que fazer x igual a 1, 2 elevado a 1 dá 2, vezes 10 dá 20, etc. Assim por diante. Depois de 5 meses, por exemplo, você teria que fazer 2 elevado à quinta, que dá 32, vezes 10, 320, etc. De forma que se você quer saber o seu salário no final do contrato, você teria que fazer x igual a 24 e para x igual a 24, o 2 elevado a 24 dá 16.777.216, que multiplicado por 10 vai dar o seu salário no final do contrato de aproximadamente 167 milhões. A função exponencial recebe esse nome porque a variável x aparece no expoente. A equação geral de uma função exponencial é y ou f de x igual a k vezes a elevado a x, em que esse k é o valor de y para x igual a 0. Se você fizer x igual a 0 aqui, a elevado a 0 dá 1 vezes k é k. Vamos ver depois nos exercícios contextualizados que esse k corresponde ao valor inicial de y. Vamos explicar detalhadamente depois. E esse a tem algumas restrições. Ele tem que ser maior do que 0 e tem que ser diferente de 1. Se você representar isso aqui numa reta real, então está aqui o 0, o intervalo no 0 tem que ser aberto, o a não pode ser 0, não pode ser 1 e não pode assumir um valor negativo. Eu vou comentar rapidamente por que dessas exigências. Primeiro, por que ele não pode ser igual a 0? Se você tivesse uma função assim, y igual a 10 vezes 0 elevado a x, ao calcular as imagens, se você faz x igual a 1, por exemplo, 0 elevado a 1 dá 0, vezes 10, a imagem vai ser 0.
Se você fizer x igual a 2, a imagem será igual a 0 também, etc. Para todo x aqui, diferente de 0, a imagem seria 0. Então você teria uma função constante. Pelo mesmo motivo, essa base não pode ser 1, porque se aqui fosse 1, o que mudaria é que todas as imagens seriam iguais a 10. Teríamos também uma função constante. E essa base ela não pode ser negativa. Imagine que você pudesse ter uma situação como essa, o que não pode. Por que não pode? Porque se você tivesse, por exemplo, um x igual a meio, a imagem seria 10 vezes menos 4 elevado a meio. Menos 4 elevado a meio é a raiz quadrada de menos 4, que não é um número real. Então essa base não pode ser negativa, ok? Quer dizer, temos que respeitar esse intervalo de variação da base A. E nós vamos ver também que esse A representa a razão de uma progressão geométrica. Como exemplo de função exponencial, nós vimos aí o nosso exemplo lá do contrato de trabalho, né? Que é f de x igual a 10 vezes 2 elevado a x. Então, o k aqui é igual a 10, o a é igual a 2. Conforme eu disse, né, esse k é o valor inicial naquele exercício contextualizado, né? O k era o valor inicial de y, era o seu salário inicial. Vamos mostrar mais detalhadamente depois lá para frente. E um segundo exemplo seria f de x igual a 10 vezes meio elevado a x. É uma função exponencial em onde o k vale 10 e o a base dessa função exponencial, que nada mais é do que a razão de uma progressão geométrica, nesse caso aqui é igual a meio. Nós vamos mostrar os gráficos desses dois exemplos, 1 e 2, e vamos ver que nesses dois intervalos aqui, o comportamento da função exponencial é bem diferente um do outro. Então, esse exemplo número 1, temos f de x igual a 10 vezes 2 elevado a x. Eu escolhi aqui alguns valores de x e vamos calcular os correspondentes valores de y. Se você faz x igual a menos 1, 2 elevado a menos 1 dá meio, vezes 10 vai dar 5. X igual a 0, 2 elevado a 0 dá 1 vezes 10 dá 10. X igual a 1, 2 elevado a 1, 2 vezes 10 dá 20. X igual a 2, 2 elevado a 2, 4 vezes 10 dá 40, etc. Substituindo os outros valores ali, você teria para x igual a 3, 80, aqui 160 e aqui 320. Como uma primeira observação, podemos notar que esses valores aqui formam uma progressão geométrica de razão igual a 2. Vamos anotar? Lançando esses pontos no gráfico, para x igual a menos 1, o y igual a 5. Então, x igual a menos 1, o y seria 5, está aqui no meio do 10, né? X igual a 0, y igual a 10. Então, x igual a 0, y igual a 10. Teremos esse pontinho aqui. X igual a 1 deu y igual a 20. X igual a 1 deu y igual a 20. X igual a 2 deu 40. X igual a 2, o y dá 40. X igual a 3 dá 80. X igual a 3 dá 80. E assim por diante. E agora nós vamos unir esses pontos para vermos como seria o formato dessa curva chamada exponencial. Tá aí então, quando você liga esses pontos, você tem esse formato dessa curva e nós precisamos fazer algumas observações importantes nesse gráfico. Primeiramente, o que significa graficamente o valor do K, que aqui nesse exemplo é igual a 10. O K é um ponto onde tem x igual a 0. Toda vez que você faz x igual a 0 aqui, 2 elevado a 0 dá 1, vezes 10 é 10. O valor do y que você vai encontrar é o valor de k. Então, graficamente, ele está aqui, ó.
é um ponto em que o x vale zero, ou seja, é um ponto de cruzamento da exponencial com o eixo dos y's, ok? Nos exercícios contextualizados, nós veremos que normalmente esse eixo das abscissas se refere a uma variável como tempo, por exemplo, que não faz sentido essa parte negativa do gráfico. Então nós vamos ver que nos exercícios contextualizados, esse gráfico ele nasce daqui para frente. Então por isso é que o valor de K corresponde ao valor inicial do y nos exercícios contextualizados. Uma outra coisa importante de observarmos também é que esse gráfico ele está sempre acima do eixo dos x, mostrando que as imagens aqui, os valores de y, os valores da função, são sempre maiores do que zero. E essa curva ela se aproxima do eixo dos x, das abscissas, mas nunca cruza com esse eixo, mostrando que o y, que essa função, ela nunca se iguala a zero. E com relação à base da função exponencial, que representa a razão de uma PG, quando ela é maior do que 1, como nesse caso aqui, nós temos o gráfico de uma função crescente. Quer dizer, à medida que você caminha no sentido crescente do x, o y também cresce. Quando o x cresce, o y também cresce. Podemos observar isso aqui na tabela também. Quanto maior o valor de x, maior o valor do y correspondente. À medida que o x vai crescendo, o y também vai crescendo. Por isso ela é chamada de função crescente. Exemplo número 2, f de x igual a 10 vezes meio elevado a x. É uma função exponencial em que o k é igual a 10 e o a, que é a base, é igual a meio, que é também a razão de uma progressão geométrica. Da mesma forma que fizemos no exemplo número 1, nós escolhemos aqui alguns valores de x e calculamos os valores correspondentes do y. Então, se você tem x igual a menos 1, meio elevado a menos 1, quando o expoente é negativo, você inverte a base, né? Então vai dar 2, 2 vezes 10 dá 20. X igual a 0, meio elevado a 0 dá 1, vezes 10 dá 10. Novamente, quando você faz x igual a 0, o y que você encontra é o valor do k. Depois x igual a 1, meio elevado a 1 dá meio, 10 vezes meio dá 5. Depois x igual a 2, meio elevado a 2 vai dar 1/4. 10 vezes 1/4 vai dar 5 sobre 2 e assim sucessivamente. Podemos observar que esses números aqui, 20, 10, 5, 5 meios, etc., formam uma progressão geométrica de razão igual a meio. Quando você lança esses pontos lá no gráfico, então esse x igual a menos 1 daria y igual a 20, né? Está aqui acima lá do nosso quadro, então não foi possível marcar. Depois x igual a 0, y igual a 10, x igual a 0, o y igual a 10, mostrando novamente que o valor de k graficamente é onde a curva corta o eixo dos y's. Depois x igual a 1 deu y igual a 5, x igual a 1, y igual a 5. X igual a 2 seria 5 sobre 2, 2, 5 sobre 2 e assim por diante. E quando você liga esses pontos, você vai ter esse formato de curva exponencial, mostrando que é uma curva decrescente. À medida que você caminha no sentido crescente do x, o y vai decrescendo. Isso acontece sempre que a base A estiver entre 0 e 1. Você vai ter uma função decrescente. E a tabela mostra isso, né? A tabela mostra que à medida que o x cresce, o y decresce. Quanto maior o valor de x, menor será o valor correspondente
de y. Para que o vídeo não fique muito longo, nós vamos dividir em duas partes. No próximo vídeo nós vamos resolver uma série de exercícios contextualizados sobre a função exponencial. Eu tenho certeza que tem coisa nova para você e que você irá se surpreender. Portanto, te encontro no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço.